Oi pessoal, me chamo Lívia Eduarda, sou aluna da Escola Centro Educacional de Orixabra e hoje vim apresentar no seminário de português solicitado pela professora Érica Dayana sobre o conto Eis a Primavera, de Dalton Trevisan. Bom, nesta apresentação irei falar um pouco sobre os temas abordados, os principais personagens, a simbologia da primavera, entre outros. Bom, irei começar falando um pouco sobre a biografia do autor. Dalton Trevisan nasceu em Curitiba no ano de 1925. Durante sua juventude, estudou na Escola Estadual do Paraná e trabalhou na fábrica de vidros da sua família. Bom, chegou a exercer a advocacia por 7 anos. E quando era estudante de Direito, costumava publicar seus primeiros contos em folhetos. Liderou o grupo literário que publicou entre 1945 e 1948. A publicação continha o material dos seus primeiros livros de ficção, incluindo Seu Natal ao Luar e 7 Anos de Pastor. Hoje, ele é considerado um importantíssimo contista de história da literatura brasileira pelos críticos do país. Irei iniciar a análise falando dos principais personagens. Bom, o autor ele não cita nome de personagens, somente o nome de João. Então os personagens são o João, o protagonista, a esposa do João, que era a mulher que o desprezava e o tratava com negligência, a filha do João, que tinha nojo do próprio pai, e o irmão de João, que, como já falei anteriormente, era o único que realmente se importava com ele. Agora, onde a história se passa? A história toda se passa no quarto do João, do início até o fim. Podemos perceber isso em alguns trechos do conto, que se referem sempre quando se referem ao local, é ao quarto do João. Temas abordados. Bom, o principal tema abordado no conto seria a negligência para com pessoas idosas. Em 2018, segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 76,3% das denúncias recebidas seriam de negligência para com pessoas idosas, como acontecia com João. A diferença é que muitas dessas pessoas não possuem alguém que possa usar de apoio. O João tinha seu irmão, o que não acontece na maioria dos casos. Tipos de narrador. O narrador presente no conto seria o narrador observador, aquele que observa os fatos e os narra, mas não tem participação com o personagem e também não sabe o que se passa na cabeça dos personagens. A análise do tempo. Podemos dizer que o tempo é cronológico, aquele que se divide em dias, horas, semanas, meses, entre outros. Bom, podemos perceber isso em alguns trechos, por exemplo, o início, onde o narrador fala que João foi deixado em casa para morrer e tinha apenas alguns meses de vida. A simbologia da primavera. Como eu falei anteriormente, o personagem principal, João, sempre falava da primavera, a chegada da primavera. Tudo nos leva a acreditar que João morreu no primeiro dia da primavera. E a primavera simboliza a esperança, a renovação, a esperança de um futuro melhor. E esse futuro para João seria sua morte. Como ele era um paciente terminal, seu sofrimento só acabaria com a sua morte. A primavera pode chegar de diferentes formas para cada um de nós. Como para alguém que está passando por uma crise financeira, a primavera pode chegar quando ele atinge o controle financeiro. Com alguém que passa por uma depressão profunda, pode chegar quando ela ultrapassa esse transtorno mental. E assim, podemos dizer que a primavera pode chegar diferente para cada um de nós. Mas infelizmente, no caso de João, a primavera chegou com a sua morte, onde ele teria se livrado de todo o sofrimento. Ao finalizar esse trabalho, podemos perceber que o autor representou uma situação muito recorrente nos dias de hoje, que seria a negligência para com pessoas idosas, e não somente para pessoas idosas, como no caso de João, sim para doentes mentais, pessoas com transtornos, deficientes físicos, doentes crônicos e por aí vai. João tinha o apoio do seu irmão, mas na maioria dos casos essas pessoas não têm. E isso nos leva a repensar nossas atitudes sociais para com essas pessoas. E assim finalizo o meu trabalho.